Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz seja convosco. Vamos à nossa meditação de hoje? Vamos à nossa palavra de hoje? O que será que nós temos? Nós temos agora iniciando uma nova série. Você gosta de coisas assim seriadas, assuntos seriados, capítulo por capítulo? Pois bem, nós vamos começar uma nova série falando sobre um grande personagem da Bíblia, do Velho Testamento. É uma história fascinante, uma história muito rica de ensinamento para as nossas vidas. Sabe de quem nós vamos falar? Sobre o nosso querido José. Já estudou sobre ele? Já leu sobre ele? Vamos ver coisas maravilhosas. E para começar, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí. Corre lá, pega a Bíblia. Não pegou ainda? Gente, corre lá, pega. Ou você fala assim, agora eu não posso, tô preparando o almoço. Ou se você vai ouvir essa live mais tarde, ou eu tô preparando a janta, ou eu tô arrumando não sei o que, ou eu tô ouvindo no carro. Não tem problema, então depois pega a sua Bíblia e procura lá. Gênesis capítulo 37. Gênesis, o primeiro livro, fácil. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 37. E nós vamos ler apenas 4 versículos. E nós vamos ver uma grande lição, um grande ensinamento nesses 4 versículos. Desse capítulo que nós vamos ler só 4, mas depois a gente vai ver alguns outros, tá bom? Então vamos lá. Diz assim, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. É uma história bem interessante, né? Jacó ele faz parte dos patriarcas, não é? Quem se lembra de Abraão, de Isaac e Jacó, né? O terceiro patriarca aí que teve o nome mudado para Israel, né? Então nós vamos ver. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Contava ao pai a má fama deles. Gente, aqui nós temos uma parte muito interessante. O José, ele era, vamos dizer assim, o espião do Jacó. Tudo que os irmãos faziam, o José corria e contava para o pai. E imagina se esses irmãos não tinham raiva disso. Ele era o dedo duro da família, né? Ele contava mesmo. Só que assim, os irmãos faziam coisas erradas e tentavam esconder do pai. E o José não se conformava com isso. Como? Vai enganar meu pai? Imagina, não pode, para com isso, não pode fazer isso. E ele ia lá e falava assim, não, eu vou contar pro meu pai. Eles estão fazendo errado? Eu vou contar. Eles têm que ser corrigidos, meu pai tem que ficar sabendo disso. E tudo que eles faziam de errado, o José contava e contava mesmo, não tinha medo dos irmãos. E olha que era uma turma, eram 10 irmãos brutamontes, né? Grandões. E ele, um menino de 17 anos, né? Não tinha medo, ia lá e contava mesmo para o pai. Vamos seguindo. Verso 3. Ora, Israel, que é Jacó, né? Gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na velhice. Era assim, o José, vocês têm aquela história bem antiga, você já deve saber toda a história que o Jacó passou, né? Que ele amava a Ruth, casou com a Lia, depois para casar com a Ruth, depois teve as duas servas que foram dadas porque elas não tinham filho, porque não tinha filho, enfim, isso é outra história. No final das histórias aí o Jacó acabou ficando com 4 mulheres, que naquela cultura lá era permitido. E tinha uma rempa de filhos, tinha muitos filhos, ele tinha 12 homens e uma menina, a Diná. Ele tinha os 12 meninos, os 10 que já eram homens feitos,
O José, que era de 17 anos, o jovenzinho, e tinha o bebê, que era o Benjamim, né? O José e o Benjamim eram filhos da amada, realmente daquela que ele amava, né? Que é a Raquel. E eles nasceram já quando o Jacó já estava velho. A Raquel foi mãe já com idade, idosa. E eles nasceram quando ele já era velho. Então, o José era alguém muito especial para ele. Depois de muitos anos, os filhos grandes, e aí veio aquela raspinha de tacho. É assim nas casas hoje em dia ainda, né, gente? Tem uma família lá, tem vários filhos. Aí passa vários anos, de repente, barbaridade. Todo mundo se assusta. Olha a mãe ali grávida. E todo mundo fala, todo mundo moço, a criançada tudo moço, todo mundo adulto, agora vem outro nenê. É um susto, né, pra família. E vem lá aquela raspinha de tacho. Imagina se essa criança não é paparicada por todo mundo. Não é? A gente sabe disso. Pois bem, o Jacó tinha esse amor, porque ele era filho da Raquel, que realmente era o amor da vida dele. E era filho na velhice, teve ele já bem velho. Então ele tinha vários motivos especiais. E aí vem esse menino é bom caráter e ainda é fiel ao pai. Aí que o pai gosta mais dele mesmo. Pensa, imaginou a cena? Imaginou o contexto aí? Os irmãos morriam de inveja dele. Olha, vamos seguir, ó. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa, mandou fazer um presente especial. Naquela época, roupa era muito caro, não é que nem hoje em dia que você sai ali, vai numa loja ali e já compra alguma coisa, parcela em 300 vezes, mas você compra. Naquela época não, naquela época era tudo muito caro, tudo muito, muito difícil. As roupas não tinham cor, né? As que eram coloridas eram muito mais caras ainda. Então, e ele mandou fazer uma túnica colorida, cheia de listrinhas coloridas. Era uma roupa caríssima, uma capa caríssima. Enfim, ele fez aquele presente especial para José. Imagina se esses irmãos não ficaram ainda com mais inveja do irmão. Ficaram ou não ficaram? Ficaram, óbvio. Pois bem, quando seus irmãos viram, olha lá, no verso 4, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Quer dizer, eles tinham ódio e eles não conseguiam conversar com o José. Eles não tinham, imagina, eles não trocavam duas palavras sem dar uma pedrada no José. Tudo eles desciam a lenha nele, né? Seu isso, seu aquilo, seu... mimadinho, eles acabavam com o José, desciam a boca nele. Mas o que a gente vai analisar nesse texto que a gente leu aqui? Exatamente no verso 2, no finalzinho do verso 2, fala que o José contava ao pai a má fama deles. José contava pro pai tudo que os irmãos estavam fazendo. É aqui que eu vou pegar pra gente ver sobre essa história do José, do nosso personagem, que a gente tá começando essa série hoje, tá? É pra falar sobre o quê? Sobre o procedimento de José. Ele tinha um procedimento, uma atitude, um jeito de ser diferenciado. Porque pensa bem, ele podia falar assim, gente, eu não vou uma encrenca com os meus irmãos, não. Imagina, são 10, eles vão acabar comigo. Imagina, eu quero fazer parte. Eu vivo isolado, porque ele vivia isolado. Os irmãos não davam confiança para ele. Então, ele podia falar assim, não, eu vou dar confiança aqui, vou estar junto com meus irmãos, vou ser parça deles, né? Mas não. Ele, pelo contrário, ele falava assim, eu não vou deixar esses caras enganarem meu pai. Se eles estão pensando que vão enganar meu pai, estão enganados, porque eu vou contar tudo pro meu pai. Veja só,
Os irmãos de José faziam coisas erradas e José contava tudo para Jacó. Fazer a coisa certa muitas vezes vai nos deixar com poucos amigos. É ou não é verdade, gente? Você já teve essa situação na sua vida de você, às vezes no emprego, né? Ou lá na classe, na escola, os caras falando assim, vamos matar aula, vamos isso, vamos aquilo, e não sei o que, e você lá no meio, não vou. E aí todo mundo, você, não sei o que, você é isso, você é aquilo, e enchia de apelidos, né? Nada bonitos, né? E você falava assim, não vou matar aula, eu quero assistir aula, e ficava lá. Pois bem, no serviço, os caras, vamos fazer isso, o patrão não tá aqui, não tá vendo, não, vamos fazer. E você falou assim, eu não vou fazer isso não. Aí todo mundo se voltou contra você. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu na família, às vezes alguém da família, vamos enganar o fulano, vamos enganar o pai, vamos enganar a mãe, vamos enganar o avô, a avó, sei lá. Já aconteceu isso com você? E você falou assim, não, eu não vou fazer isso de errado, não, tá enganado, tá comigo não. E aí você ficou lá isolado, porque as pessoas começaram a olhar pra você e falar assim, isso aí, esse chato, isso, aquilo, gente, para não falar outras coisas, porque os palavrões e os insultos são pesados, é ou não é? Você já deve ter ouvido alguém te insultar, falar alguma coisa para você, né? Porque você não aceitou fazer a coisa errada, não é? Pois é. O José, ele não aceitou. Com certeza algum irmão deve ter chego para ele e falado assim, para de entregar a gente, vem aqui, fica com a gente, vamos fazer as coisas tudo junto aqui. E ele não aceitou. O que será que faz a gente ser diferente dos outros? O que faz a gente ter um diferencial? O que faz a gente se destacar entre a multidão? Se destacar entre tantos? É exatamente fazendo o que é certo, fazendo a coisa certa. E o José fazia o que era certo, ele fazia a coisa certa. Ele independente se ia agradar a um, a outro, se iam gostar, se iam falar bem, se iam falar mal, se iam deixar ele de lado, se iam fingir que nem enxergavam ele. Porque é duro ficar sozinho, né? Então ele foi abandonado, ninguém dava bola para ele, ninguém dava atenção para ele, ninguém dava confiança para ele. Então imagina ficar isolado. Se você posta uma mensagem no Face e ninguém curte, você já tem síndrome de desespero. Tem isso? Existe isso? Síndrome de alguma coisa, porque você fala, ninguém curtiu, ninguém viu, ninguém me ama, ninguém... Não é assim? É desse jeito, né, gente? A turma posta as coisas no Facebook ou no Instagram, ou seja lá onde for, tem tanta coisa agora, e corre para ver quantas curtidas que tiveram. Se teve bastante curtida, fica todo feliz, com o ego cheio, né? Pois bem, imagina o José naquela época sendo ignorado pelos irmãos, abandonado pelos irmãos, porque ele não queria entrar no jogo para fazer as coisas erradas. E aí ele ficou firme até o fim. Ninguém convenceu ele a fazer a coisa errada. Ninguém convenceu ele a mudar de opinião e mudar de lado. Ele continuava contando para o pai tudo que os irmãos estavam fazendo. Agora eu quero convidar você a prestar atenção nesse versículo aqui. Deixa eu diminuir esse ar aqui, que o ar tá gelado nas minhas costas. Aguenta aí, peraí, gente. Um minuto. Aguenta aí, que, né? Ao vivo é ao vivo. Vamos lá. Tem os momentos de ajustes. Agora melhorou. Eu amo ar gelado, mas não direto nas costas, né? Pá, aí não dá. Vamos lá. Direto nas costas, direto na garganta, não dá. Pois bem, vamos abrir em Tiago, capítulo 4, verso 17. Vamos analisar esse texto aqui, que tem a ver com a nossa
o nosso tema de hoje, né? Eu ia falar nossa aula, eu tô uma vez professor, para sempre professor, né? Já pensa que está dando aula. Tiago 4,17 diz assim, olha, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Gente, olha esse texto aqui. Aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, está pecando. E a Bíblia é claríssima quanto a isso. Então, se você sabe o que é certo, você já não é mais ignorante. Ignorante, gente, não é no sentido de ofensa, tá? Não é no sentido pejorativo de chamar você, seu ignorante. Não, é no sentido de não saber, tá? De desconhecer o assunto. Por exemplo, você pode, digamos, ir para um lugar diferente, num outro estado, num outro país, numa outra cidade, sei lá, você saiu lá da tua terra e você chegou lá no lugar e lá eles têm outro costume e aí você não sabe e você faz alguma coisa e todo mundo vem falar, não pode, isso não faz, aqui não faz assim. Aí você fala, puxa, desculpa, perdão, não sabia, eu desconhecia. Então você estava ignorante naquele assunto, entendeu? Mas aí você não é mais ignorante, porque alguém já te falou o que é certo. E aqui a Bíblia fala, quando você sabe, você conhece o assunto, o tema, você sabe e você não faz o que é certo, você sabe o que é certo, mas não faz o que é certo, você está pecando, você comete pecado. Olha, gente, como isso é sério, como isso é super importante. Porque quantas vezes a gente acha que as coisas estão passando batido, tá indo assim de qualquer jeito, e mal sabemos nós que aquilo tá sendo um mal para nossa vida, porque está trazendo pecado para nossa vida, está trazendo desobediência, vai trazer punição, porque o pecado chama a condenação, o pecado chama a punição, o pecado chama a morte. E é muito importante que a gente tenha consciência. Se você sabe o que é certo, faz o que é certo, gente. Para que errar? Para que pecar? Para que precisar levar uma lambada? Levar um chicote aí, uma correção? Para quê? Para que ter que ser repreendido se você já sabe o que é certo? Então, você já sabe, faça o que é certo. Aí, 1 Pedro também tem um texto bem importante. Olha o que diz 1 Pedro. O livro de Pedro, as cartas de Pedro são pequenininhas, mas elas são muito profundas, gente. Ele escreveu pouco, mas ele escreveu com profundidade, tá? Olha lá, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Olha isso, gente. É melhor padecer, quer dizer, o caso do José, ele sofria a rejeição dos irmãos, certo? A Bíblia fala que é melhor ele ter realmente sofrido a rejeição dos irmãos, fazendo a coisa certa, quer dizer, padecer. Ele sofreu, gente. Você acha que não sofreu? Lógico que ele sofreu. Você acha que ele não ficava chateado? Lógico que ele ficava chateado de os irmãos ignorar ele, ninguém falava com ele, ninguém conversava com ele, ninguém repartia nada com ele. Imagina, era uma punição isso para ele, não é? Aqui o versículo em 1 Pedro diz: porque melhor é que padeçais fazendo bem do que fazendo mal. É melhor a gente ter algum problema, mas fazendo o bem do que fazendo o mal. Por quê? Porque o pecado, o mal, vai trazer consequências ruins. E fazendo o bem, nós vamos ter consequências boas lá na frente. Entende? O resultado disso, o processo pode ser doloroso, mas o resultado lá na frente vai ser bom.
tem a recompensa para os justos, tá bom? Então, se você acha assim, imagina, não sei o que, não. Calma que tem recompensa para os justos. Muito bem. Vamos lá. Continuando. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 18, diz assim: e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra sobre a qual o Senhor jurou a teus pais. Farás o que é bom e reto aos olhos do Senhor, para que bem te suceda. O Senhor dá uma promessa para aquele que é bom, para aquele que é bom, gente, para aquele que é bom. A pessoa que é boa, honesta, justa. Tenha certeza que Deus vai recompensar. Às vezes você não está agora, nesse momento, revendo a sua recompensa. Mas ela vai chegar. Não desanima. Sabe qual é o maior problema das pessoas? É desanimar. Porque muita gente começa bem. Muita gente começa sendo bom. Mas, como a resposta boa, a recompensa demora, porque ela demora mesmo para chegar, às vezes acontece assim, no estalar de dedos, mas às vezes demora, gente. Como isso é uma recompensa que demora, não é assim, acontece no momento, tem gente que desanima, e desanimando, deixa para trás tudo que tinha conseguido. Então, nós não podemos desanimar de ser bom. Mesmo que pareça que está tudo contra a gente, que somos injustiçados. Imagina, gente, vocês vão ver cada coisa que, se você não conhece, porventura não conhece, eu acho muito difícil, mas pode ser que alguém não conheça. Não conhece a história do José, vocês vão ver o que é que vem pela frente. Mas aqui nós vemos nesse versículo em Deuteronômio que a gente não pode deixar de ser bom e reto. Tem que continuar para que a gente possa dizer assim, e entres e possuas a boa terra sobre o qual o Senhor jurou a teus pais. Quer dizer, a gente não pode desanimar, porque se a gente desanimar e desistir de ser bom, cansei de ser bonzinho, agora o povo vai ver quem eu sou. Aí você vai perder tudo que o Senhor te prometeu. Também tem em 1 Pedro, olha lá o Pedro de novo, com os textos muito bons dele. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 20, diz assim, porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Olha que texto pesado, forte, porque é Deus falando aqui através do Pedro que Deus ele gosta daquele que mostra resistência. Entenderam esse versículo? Deus gosta de ver aquele que mostra resistência. Ele não gosta de ver gente mole, que na primeira desiste. Não, ele gosta de gente que é resistente, que é firme, que vai até o fim. Tá levando chibatada, mas tá indo. Tá sofrendo pelo bem, porque a gente sofre pelo bem também. Pelo bem, não é no mal, entendeu? Porque tem aquele que sofre no mal, né? Faz a coisa errada, sofre no mal. Mas você defender uma coisa boa exige esforço, exige dedicação, exige empenho, exige luta, não é? Quantas pessoas que defendem bandeiras, boas bandeiras, e tem que sofrer, suar para poder conseguir defender aquele bom assunto, bom tema, não é? Então, aqui a Bíblia fala em 1 Pedro, que o Senhor ele se agrada daquele que é firme, é resistente, que vai até o fim, que não desanima, que não desiste de fazer a coisa certa, que fica firme até o final, que olha sempre firme para Deus. Olha outro texto de Pedro, gente, Pedro bem legal, viu? 1 Pedro 2,15 diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos loucos.
olha que coisa, fazer a vontade de Deus, fazendo o bem, nós vamos calar aqueles que estão contra nós. Aqueles que são loucos, que são ignorantes, que são contrários ao bem. Fazendo a coisa boa, nós vamos calar o mal. Em Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos, esse texto é fantástico, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos. Ó, que maravilha! Se não houvermos desfalecido. Ó, de novo, se você não desanimar, se você não morrer na praia, porque tem gente que nada, e morre na praia. A gente está pertinho da bênção e morre na praia. Se você não desanimar, se você não desfalecer, se você não morrer, você vai colher o resultado das suas boas atitudes, do que ter feito a coisa certa, da coisa certa. Você entende isso? Então, aqui em Gálatas, se não nos cansarmos de fazer o bem, quer dizer, tem gente que se cansa de fazer o bem. A Bíblia está sendo clara: se você não se cansar de fazer o bem, você vai ter a sua resposta. Estou contextualizando o texto aqui, tá? Estou colocando na linguagem atualíssima. Acho que estou mais atual que a mensagem, a Bíblia, a mensagem. Vamos lá. Se a gente não desanimar, não se cansar de fazer o bem, nós vamos ter a recompensa, nós vamos colher o que é bom. Mas não pode morrer no caminho, né, gente? Tem que ficar firme. Você fala: tô sofrendo, tô pelejando, como diz uma irmã da nossa igreja, tô pelejando, que peleja é guerra, né? Tô pelejando, mas eu vou até o fim. Em 2 Coríntios 8:21 diz assim, ó: pois zelamos do que é honesto, e não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. O que Deus está falando através da sua palavra aqui? Que a gente tem que ser zeloso, tem que ser honesto, tem que fazer a coisa certa. Não só, ai, Deus está vendo, vamos fazer a coisa certa. Não, diante dos homens também. Quantas pessoas, quando o patrão sai, faz a coisa errada? Quando o professor sai da sala, faz a coisa errada, hein? Quando o professor não está vendo, faz a coisa errada. Quando o pai ou a mãe não está vendo, faz a coisa errada. O que é isso? É ser desonesto. Então, a Bíblia diz: não basta a gente, Deus está olhando, acho que Deus está olhando agora, vou fazer a coisa certa. Não, eu fazer a coisa certa em todo o tempo que Deus está olhando, todo momento, e fazer a coisa certa diante dos homens, na frente do patrão, atrás do patrão, na frente da mãe do pai, atrás da pai e a mãe, na frente do professor, atrás do professor, entendeu? Na frente do colega, na frente do parente, atrás do parente. Em qualquer momento, ser honesto e fazer a coisa certa. Nós devemos fazer o que é certo sempre, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Aí tem um ditado bem interessante, eu acho que você já deve ter ouvido falar, que diz assim, ó: a circunstância faz o ladrão. Tá errado esse ditado. Sabia que tá errado? Sabe qual é o certo falar? É isso aqui, ó: a circunstância revela o ladrão. Porque na hora que ninguém tá vendo, que a pessoa fala: vamos fazer tal coisa, aí mostra o seu caráter, porque é a hora que você vai mostrar quem você é, tá? Se José fosse seu irmão, imagine, vamos supor que José é seu irmão, o que será que ele falaria de você pro pai? Alguém pode dizer assim: misericórdia, tô perdido, tô ralado, tô frito, tô mal pago, tô lascado. Então, essa palavra de hoje é para você, dizendo para você: faça a coisa certa, para de fazer a coisa errada, para de tentar enganar, para de tentar camuflar, fazer na frente você faz o certo, vira as costas você faz o errado. Para com isso. A Bíblia está dizendo para você fazer o que é certo, o que é honesto, o que é reto e o que é justo. E nós aprendemos isso na nossa história e no nosso texto de hoje, em Gênesis 37, do 1 ao 4. Como José,
que entregava os irmãos e entregava bonitinho mesmo. Ele falava assim, pai, ó, eles venderam a ovelha errada, ou então, o pai, ó, não tosquearam as ovelhas direito, ó, pai, não foram pro campo, falaram que lá não tinha pasto, tinha sim, pai, ó, pai, eles contavam, ó, fizeram farra, fizeram isso, fizeram aquilo, ele contava mesmo. Assim como ele era a pessoa que fazia a coisa certa, faça a coisa certa já, não deixa para amanhã não, tá? Amanhã pode ser tarde, começa a acertar a tua vida agora, já, o momento é já, e não volte mais atrás para o pecado. Bom, vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz. Tudo nós te damos graças, te rendemos e que a tua palavra possa fazer morada no coração e que as pessoas possam decidir se realmente, Senhor Deus, em fazer a coisa certa, em fazer o que é certo, o que é justo, o que é bom, no nome de Jesus. Ajuda aquele que é fraco para ficar firme e não morrer pelo caminho desanimando e partindo para as coisas erradas. Ajuda a ficar na tua presença a todos nós, no nome de Jesus. Amém. Beijo, até a próxima!